Ada Lemos sentiu o ar na sala de conferências ficar mais denso a cada minuto. Sentada à longa mesa de mogno escuro com seu tablet à frente, ela registrava diligentemente cada palavra que Silvio Castanheira dizia. O CEO falava em tom medido, colocando ênfase clara em cada frase, como se estivesse planejando como suas palavras ficariam na ata da reunião. Os embarques devem ser aprovados até o dia 15, anunciou ele, olhando para os presentes. Sem atrasos. Ada, anote isso como um item separado. Ela assentiu, mas seus dedos de repente ficaram pesados. As teclas do seu tablet pareciam se afastar e as letras nadavam diante de seus olhos. Ada tentou se concentrar, mas a sensação só se intensificava. Uma pulsação começou em suas têmporas, e uma pressão estranha surgiu em seu peito, como se alguém tivesse colocado uma pedra pesada em suas costelas e estivesse lentamente pressionando. Isso vai passar, pensou ela. Eu só não dormi o suficiente. As últimas 2 semanas tinham sido exaustivas. O relatório trimestral, negociações com novos parceiros, chamadas e aprovações intermináveis. Ada estava acostumada com a carga de trabalho. Trabalhar como assistente executiva da diretoria de uma grande empresa de logística em São Paulo exigia dedicação total. Silvio Castanheira era um líder exigente, mas justo. Ele valorizava sua pontualidade, sua capacidade de antecipar as necessidades dele e sua competência para manter dezenas de processos sob controle simultaneamente. Em 3 anos na empresa, Ada havia se tornado um elo insubstituível. Ela conhecia todas as minúcias do fluxo de documentos, lembrava-se dos nomes dos clientes-chave e conseguia coordenar o trabalho de vários departamentos ao mesmo tempo. Colegas a respeitavam por seu profissionalismo e pela calma com que resolvia até as situações mais emaranhadas. Mas hoje algo estava errado. Ela olhou para Silvio. Ele continuava a falar gesticulando com a mão. Iris, você precisa envolver o RH na expansão do quadro de funcionários. Precisaremos de mais 2 gerentes de relacionamento com o cliente, de preferência com experiência em logística internacional. Iris Castanheira, a diretora de RH e irmã de Silvio, estava escrevendo algo em seu caderno. Seu rosto permanecia impassível e profissional. Ada sempre admirou sua compostura. Iris sabia manter a distância mesmo nas situações mais tensas. 50 anos, reputação impecável, um talher afiado e um penteado arrumado. Ela era a personificação da ordem e da disciplina. De repente, a sala inclinou. Ada se apertou bruscamente contra o encosto da cadeira, tentando manter o equilíbrio. Seu coração começou a bater em um ritmo frenético. Sua respiração acelerou, tornando-se superficial, como se não houvesse ar suficiente em seus pulmões. Sua testa estava coberta de suor frio contra sua pele escura, e círculos escuros nadavam diante de seus olhos. Ada, você está me ouvindo? A voz de Silvio soou como se viesse de longe. Ela levantou a cabeça, forçando um sorriso. Sim, claro. Peço desculpas. Está um pouco quente. Talvez abrir uma janela. Não obrigada, disse Ada. É melhor eu sair por 1 minuto e tomar um ar. Eu volto já. Ada se levantou da mesa tentando se mover com confiança, mas suas pernas vacilaram traiçoeiramente. Ela sentiu os olhares de seus colegas sobre si, preocupados, curiosos, solidários. Ao sair da sala de conferências, fechou a porta atrás de si e se apoiou na parede do corredor. A superfície fria era reconfortante, mas não por muito tempo. Sua visão escureceu e suas mãos tremeram ainda mais violentamente. Preciso ir para fora, ela decidiu. O ar vai melhorar. Ada passou por seu local de trabalho. Uma mesa de canto organizada, com 2 monitores, pilhas de pastas e um vaso de violetas que ela regava diligentemente no horário. Pegou o telefone e a bolsa da mesa jogou um cardigan leve sobre os ombros e seguiu para o elevador. A recepcionista, uma jovem chamada Cássia, chamou-a. Senhora Lemos, tudo bem? Quer que eu pegue uma água? Obrigada, Cássia. Não precisa, só vou sair por 5 minutos. Ela apertou o botão do elevador e, alguns segundos depois, as portas deslizaram silenciosamente. As paredes espelhadas da cabine refletiam seu rosto pálido com gotas de suor na testa. Ada não se reconheceu.
Normalmente ela parecia bem cuidada e arrumada, mas agora parecia doente e exausta. Ao descer para o térreo, Ada saiu do centro empresarial. O ar de abril atingiu seu rosto com uma leve brisa, mas isso não trouxe alívio. Pelo contrário, a fraqueza se intensificou. Suas pernas pararam de obedecê-la. Tudo nadava diante de seus olhos, e ela mal conseguiu chegar ao banco mais próximo, situado na entrada de uma pequena praça ao lado do prédio. Ada afundou-se no assento de madeira, fechando os olhos. Seu coração continuava a martelar como se quisesse saltar do peito. Ela tentou respirar mais fundo, mas cada inspiração vinha com esforço. Seus ouvidos zuniam e o mundo girava diante de seus olhos. Em algum lugar distante, ela podia ouvir as vozes dos transeuntes, o barulho dos carros, o riso de alguém. Mas tudo isso parecia irreal, como se estivesse acontecendo em outra dimensão. O que está acontecendo comigo? Ela abriu ligeiramente as pálpebras e viu o contorno borrado de uma pessoa inclinada sobre ela. Era um homem idoso de uns 70 e poucos anos, em uma simples jaqueta cinza e um gorro de malha. Seu rosto enrugado expressava preocupação, e suas mãos fortes, apesar da idade, estavam se esticando em direção ao seu pulso. "O que o senhor está fazendo?" Ada puxou a mão de volta bruscamente, assustada. "Isso é um presente do meu marido." O homem não se afastou. Ele olhou para ela atentamente, quase a estudando, e falou calmamente. "Está se sentindo mal por causa desta pulseira? Olha de aqui." Ada olhou para o pulso confusa. Brilhava ali uma fina pulseira de metal que Vicente havia lhe dado há 3 meses. Uma corrente elegante com pequenos insertos magnéticos que, como ele explicou, deveriam melhorar a circulação sanguínea e apoiar a função cardíaca. A pulseira era cara. Vicente a havia encomendado por meio de algum conhecido, garantindo que não era apenas uma joia, mas um verdadeiro dispositivo médico. "A senhora usa isso constantemente", o velho continuou. "Não devia. Como o senhor sabe..." A voz de Ada tremeu. "Quem é o senhor, afinal?" "Por que tentou tirar minha pulseira?" O homem se endireitou, tirando do bolso uma carteira de identidade gasta em uma capa vermelho escura. "Arthur P. Paiva, sou médico. Ou melhor, fui médico antes de me aposentar. Trabalhei como cardiologista por 40 anos no Hospital Beneficência e vi muitos casos em que tais quinquilharias causavam mais mal do que bem." Ada lutou para focar seu olhar no documento. A identidade do médico antigo, emitida na década de 90, de fato, confirmava suas palavras. Uma fotografia de um homem mais jovem com um olhar sério, um carimbo e a assinatura do diretor. "Mas meu marido disse que a pulseira ajuda." Ela objetou fracamente. "Ele não..." Sua voz vacilou e cortou. Arthur balançou a cabeça, sentando-se ao lado dela no banco. "Escute, moça, não sei quem é seu marido ou o que ele lhe disse, mas vejo sua condição. Você mal consegue respirar, está pálida como um lençol. Suas mãos estão tremendo. Isso não é apenas fadiga. Tire a pulseira por pelo menos 1 hora e sinta a diferença." Ada hesitou. Vicente sempre insistiu para que ela usasse a pulseira sem tirar. Ele dizia que o efeito era alcançado apenas com o uso constante. Todas as manhãs, ele verificava se ela a havia colocado e ficava chateado se notasse que ela a havia esquecido. Uma vez, ela tirou a pulseira antes do banho e esqueceu de colocá-la de volta. Vicente só notou à noite e ficou muito agitado, passando quase 1 hora explicando a ela como era importante usá-la constantemente. "Eu não sei", ela murmurou. "Meu marido disse que eu não devo tirar." O homem suspirou. "Ok, sim, então vamos olhar por este lado. Há quanto tempo a senhora está usando?" 3 meses, desde mais ou menos meados de janeiro. E quando os episódios como o de agora começaram, Ada pensou, a primeira vez que ela se sentiu mal foi cerca de 2 semanas depois que Vicente lhe deu o presente. Ela havia atribuído isso ao estresse no trabalho naquela época. Os preparativos para a auditoria anual estavam apenas começando e todos os departamentos estavam trabalhando em modo de crise. Depois, os episódios se repetiram mais frequentemente, 1 vez por semana, depois 2 vezes, depois quase todos os dias.
Ela não havia dado muita importância, anestesiando as dores de cabeça com pílulas e continuando a trabalhar. Cerca de 2 semanas depois, ela respondeu calmamente, raramente no começo, depois mais vezes. Está vendo? Arthur assentiu. Coincidência, eu não creio. Essas pulseiras magnéticas são uma coisa controversa. Para alguns são inofensivas, mas para outros podem ser contraindicadas, especialmente se a pessoa tem tendência à arritmia ou picos de pressão. A senhora tem algum problema cardíaco? Ada sentiu tudo dentro dela apertar. Ela se lembrou de como, há 1 ano, ela passou por um check-up e o médico notou uma taquicardia leve. Nada sério, disseram. Apenas precisa observar sua rotina e evitar excesso de esforço. Vicente sabia disso. Ele estava lá na consulta segurando sua mão, acalmando-a. Sim, ela admitiu. Eu tenho uma leve taquicardia. O homem franziu a testa. A senhora contou ao seu marido sobre isso? Claro, ele estava comigo no médico e ele ainda comprou para você uma pulseira magnética. Incredulidade soou na voz de Arthur. Isso é estranho para dizer o mínimo. Qualquer médico lhe dirá que com distúrbios do ritmo cardíaco, tais coisas devem ser usadas com grande cautela, ou melhor, não usadas de jeito nenhum. Ada ficou em silêncio, sem saber o que responder. Seus pensamentos estavam emaranhados e a voz de Vicente ecoava em sua cabeça. Eu me preocupo com você. Essa pulseira vai ajudar. Confie em mim. O telefone em seu bolso vibrou. Ada o tirou com a mão trêmula e viu o nome do marido na tela. Vicente. Alô? Sua voz soou alarmada. Por que você não está no trabalho? Irritação era audível em seu tom. Silvio ligou. Disse que você saiu e não voltou. O que aconteceu? Onde você está? Eu me senti mal. Saí para respirar. Estou sentada em um banco perto do escritório. De novo. Vicente suspirou com insatisfação não disfarçada. Você tirou a pulseira. Ada olhou para o pulso, onde a fina corrente ainda brilhava contra sua pele escura. Não. Então, qual é o problema? Você sabe que ela te ajuda. Você provavelmente está apenas sobrecarregada. Peça para sair do trabalho, vá para casa, descanse. Eu vou sair mais cedo, pegar as compras e fazer o jantar. Ok. Ela respondeu mecanicamente e desligou. Arthur olhou para ela com simpatia. Era ele. Ada assentiu. Ouça meu conselho. Vá a uma clínica, faça um check-up hoje e descubra a verdade. E tire a pulseira por pelo menos um tempo, até obter os resultados. Veja como você se sente sem ela. Ela lentamente desfez o fecho e tirou a pulseira. O metal estava quente de sua pele, agradavelmente pesado. Estranho, mas em 1 minuto sua respiração ficou um pouco mais uniforme e a pressão em seu peito diminuiu. Era um efeito placebo ou um alívio real? Ada não sabia, mas a diferença era palpável. Obrigada, ela sussurrou, escondendo a pulseira no bolso do blazer. Muito obrigada. O homem sorriu gentilmente e paternalmente. Cuide-se, moça. A saúde é a única coisa que realmente pertence a você. Não deixe ninguém gerenciá-la por você, nem mesmo as pessoas mais próximas. Ele se levantou do banco, ajeitou o gorro e lentamente se afastou pelo caminho, deixando Ada sozinha. Ela ficou sentada por mais alguns minutos, sentindo sua força gradualmente retornar. Seus pensamentos estavam acelerados, mas um deles atravessou a névoa com particular persistência. E se Vicente realmente soubesse? Não, isso era absurdo. Seu marido a amava. Ele cuidava dela. Ele não podia. Mas então por que ele insistia tanto na pulseira? Por que ele ficava bravo quando ela esquecia de colocá-la? Por que ele nunca concordava quando ela sugeria ir ao médico para verificar seu coração? Ada se levantou do banco, sentindo-se muito melhor. Sua cabeça clareou. Seu coração batia firmemente. Ela pegou o telefone e discou o número de Silvio Castanheira. Ada, sua voz soou preocupada. Como você está se sentindo? Melhor. Obrigada, Sr. Castanheira. Peço desculpas por interromper a reunião. Posso tirar o resto do dia de folga? Preciso ir a um médico. Claro. Cuide da sua saúde. Todo o resto pode esperar. Ela desligou e caminhou lentamente para o estacionamento onde havia deixado seu carro. As palavras do médico ecoavam em sua cabeça.
Não deixe ninguém gerenciar sua saúde. Ada sentou-se em seu carro, as mãos no volante olhando para o vazio. O motor estava desligado. O silêncio a cercava, quebrado apenas pelo ruído distante da avenida. A pulseira estava em seu bolso do blazer e ela continuava se pegando, estendendo a mão mecanicamente para o pulso, verificando se ela estava lá. Hábito. Por mais de três meses, havia se tornado um reflexo tocar o metal frio como se fosse uma parte dela. Vicente havia acostumado a isso, repetindo dia após dia sem que ela percebesse. Não se esqueça de colocar a pulseira. É importante para a sua saúde. Ela se lembrou daquela noite de janeiro quando ele lhe deu o presente. Eles estavam sentados na cozinha depois do jantar. O apartamento cheirava a torta de maçã que Ada havia assado especialmente para seu retorno de uma viagem de negócios. Vicente tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e a entregou com um sorriso. Abra! Dentro, em uma almofada branca, estava a elegante pulseira, uma corrente fina com inserções magnéticas bem feitas, cada uma do tamanho de um grão de arroz. Ela brilhava na luz do lustre, parecendo cara e estilosa. Isso é para você, disse Vicente pegando sua mão. Há muito tempo eu queria encontrar algo especial. Sabe, depois daquela visita ao cardiologista, fiquei preocupado. Você trabalha tanto, fica nervosa e seu coração... Encontrei um especialista que lida com esses dispositivos. Isso não é apenas joia. O campo magnético ajuda a melhorar a circulação, estabiliza o ritmo. Use-a constantemente e você se sentirá melhor. Ada ficou emocionada. Na época, Vicente era sempre atencioso e carinhoso. Ele se lembrava da saúde dela melhor do que ela mesma. Ela o abraçou e agradeceu. E ele mesmo prendeu a pulseira em seu pulso. Agora não tire. O efeito só vem com o uso constante. Promete? Prometo. E ela cumpriu sua promessa. Por 3 meses, ela não se separou da pulseira por 1 minuto. Mesmo à noite, ela ficava em seu braço. Vicente monitorava isso. Todas as manhãs, ao se despedir dela para o trabalho, ele a beijava e se certificava de verificar. Pulseira no lugar. Sim, boa garota. Eu me preocupo tanto com você. No começo parecia tocante, depois habitual. E agora, sentada no carro com o pulso nu, ela de repente percebeu que era estranho. Porque ele insistia tanto. Porque ele ficava bravo se ela esquecia de colocar a pulseira mesmo que por uma vez. Porque ele nunca sugeriu ir ao médico novamente para verificar se o dispositivo estava ajudando. Ela pegou o telefone e discou o número da clínica particular, onde fez seu check-up há 1 ano. A recepcionista a atendeu no 3º toque. Centro Cardiológico Vita. Como posso ajudar? Olá, sou Ada Lemos. Fiz um check-up com vocês há 1 ano. Posso marcar uma consulta com um cardiologista, de preferência hoje, se houver disponibilidade. Deixe-me verificar. Sim, temos um horário às 16h30. Funciona para a senhora. Perfeito. Obrigada. Ada olhou para o relógio. Eram apenas 11h30. Mais de 4 horas restavam até a consulta. Ela não queria ir para casa. Vicente provavelmente já sabia que ela havia saído do trabalho mais cedo e estaria questionando-a, ligando preocupado, e ela ainda não estava pronta para uma conversa. Ela precisava de tempo para pensar. Ela ligou o carro e dirigiu em direção à orla do Rio Pinheiros. Havia um café tranquilo onde ela gostava de se sentar sozinha com um livro ou apenas olhar para a água. Estacionando o carro, Ada entrou no pequeno espaço, pediu um chá de hortelã e se acomodou em uma mesa perto da janela. O rio fluía lentamente, refletindo o céu cinzento de abril. Na margem oposta, os telhados de casas antigas eram visíveis. Em algum lugar distante, nuvens flutuavam. Ada segurou a caneca quente nas palmas das mãos e fechou os olhos, deixando seus pensamentos fluírem livremente. Quando o declínio começou, exatamente 2 semanas depois que ela colocou a pulseira. Primeiro, apenas fraqueza pela manhã, depois tontura, batimentos cardíacos acelerados. Ela culpou o trabalho, a falta de sono, a deficiência de vitaminas da primavera. Vicente apoiou essa versão. Você trabalha demais. Você precisa descansar. Mas quando ela sugeriu tirar férias e ir para algum lugar, ele encontrou razões para adiar a viagem. Agora não é o melhor momento.
Vamos fazer isso no verão ou no outono? Quando ela disse que queria ir ao cardiologista novamente, ele a convenceu a não ir. Por que desperdiçar dinheiro? Você está usando a pulseira. Ela te ajuda. Apenas descanse direito. E quando ela tirou a pulseira uma vez, Vicente causou quase um escândalo. Você percebe que está arriscando sua saúde. Eu não gastei tanto dinheiro à toa. Este é um dispositivo médico, não um brinquedo. Você deve usá-lo constantemente. Naquela época, Ada ficou assustada com a raiva dele e pediu desculpas. Ela pensou que ele estava apenas preocupado. Agora ela estava começando a ver a imagem de forma diferente. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Vicente. Terminei cedo. Estou dirigindo para casa agora. Onde você está? Como se sente? Ada olhou para a tela e digitou lentamente uma resposta. Decidi dar uma volta. Preciso respirar. Chego logo. Ok, estou preocupado. Ligue quando estiver dirigindo para casa. Te amo. Ela colocou o telefone na mesa e suspirou. Te amo. Ele dizia isso todos os dias. Ele cuidava dela, fazia o jantar, perguntava sobre o dia dela, dava presentes. Ele era o marido perfeito. Por que então ela estava ficando cada vez mais ansiosa? Ada se lembrou de como eles se conheceram há 2 anos e meio. Ela tinha acabado de começar a trabalhar como assistente executiva. E, em um dos eventos corporativos, ela foi apresentada a Vicente, um gerente de vendas bem-sucedido de uma empresa parceira. Ele era 9 anos mais velho que ela. Confiante e charmoso, ele a cortejou lindamente. Flores, restaurantes, elogios. 6 meses depois, ele a pediu em casamento. Ada estava feliz. Parecia-lhe que ela havia encontrado a única pessoa com quem poderia construir uma família. Vicente era confiável e estável. Ele resolvia todos os problemas domésticos, assumia questões financeiras, planejava o futuro conjunto deles. Ela se sentia protegida, mas gradualmente seu cuidado começou a se transformar em controle. No começo era imperceptível. Ele perguntava com quem ela estava falando no trabalho, se interessava por onde ela ia depois do trabalho, pedia que ela avisasse quando saía do escritório e quando chegaria em casa. Tudo isso era servido com um molho de cuidado. Eu só me preocupo. Nunca se sabe o que pode acontecer. Ada não objetou. Parecia-lhe normal que um marido se preocupasse com sua esposa. Mas com o tempo, o controle se intensificou. Vicente não gostava quando ela ficava até tarde no trabalho. Ele franzia a testa com desagrado se ela planejava encontrar amigas. Ele ficava irritado quando ela passava muito tempo no telefone. E então a pulseira apareceu. E os episódios? Ada olhou para o pulso. Ele realmente poderia ter sabido que a pulseira era perigosa para a saúde dela, não. Isso é absurdo. Ele a ama. Mas se ele a ama, por que ele não quer que ela se examine? Porque ele insiste em usar a pulseira mesmo vendo que ela está piorando. O telefone vibrou novamente. Uma chamada. Vicente. Ada apertou o botão verde. Alô? Ada, onde você está? Sua voz soou preocupada. Estou em casa há meia hora e você ainda não chegou. Você disse que chegaria logo. Estou caminhando pela orla. Preciso ficar sozinha. Pausa. Então Vicente falou lentamente com notas de irritação. Sozinha. Você se sentiu mal e decidiu caminhar sozinha. Ada, isso é irresponsável. E se você se sentir mal de novo, quem vai te ajudar? Eu já estou melhor. A pulseira está com você. Ela segurou o telefone com mais força. Não! Por quê? A voz de Vicente aumentou. Você quer que o ataque aconteça de novo? Ada, eu não entendo o que está acontecendo com você. Eu tento cuidar de você e você ignora meus pedidos. Vicente, marquei uma consulta com um cardiologista hoje às 16h30. Quero verificar se essa pulseira está me ajudando. Outra pausa, mais longa. Desta vez, quando Vicente falou, seu tom havia mudado, tornando-se mais suave, quase afetuoso. Por que você precisa de médicos? Você sabe, eles só drenam dinheiro. Vão prescrever um monte de exames desnecessários, atribuir um caminhão de pílulas e qual é o sentido? A pulseira é um remédio comprovado. Apenas coloque-a de volta e não fique nervosa. Estresse. É isso que está te prejudicando. Eu vou ao médico de qualquer maneira, disse Ada firmemente. Tudo bem, Vicente suspirou.
Se isso a deixa mais calma, mas coloque a pulseira durante o dia, por favor, por minha causa. Ela olhou para o bolso do blazer onde a joia mal afortunada estava. Não, eu quero que o médico me veja sem ela, para comparar a condição. Ada! Uma ameaça soou em sua voz. Você não está me ouvindo. Isso vai acabar mal. O que exatamente vai acabar mal? Ela sentiu tudo dentro dela tensionar. Sua saúde. Vicente quase gritou. Sem a pulseira, você vai piorar ainda mais. Estou te dizendo isso como a pessoa que cuida de você. Ada fechou os olhos. As palavras do velho médico ecoavam em sua cabeça. Não deixe ninguém gerenciar sua saúde. Vicente, eu preciso ir. Nos vemos à noite. Ela desligou sem esperar por uma resposta e silenciou o telefone. Suas mãos estavam tremendo. Seu coração acelerado, mas não como pela manhã. Isso era medo do que ela estava começando a entender. Seu marido não estava cuidando dela. Ele estava a controlando. E a pulseira era uma ferramenta desse controle. Ada terminou seu chá frio e olhou para o relógio. Ainda faltavam 3 horas para a consulta. Ela pegou um caderno e caneta de sua bolsa, abriu uma página limpa e começou a escrever. Tudo o que ela se lembrava, todas as esquisitices que antes pareciam ninharias. Janeiro deu a pulseira, insistiu para que eu a usasse constantemente. Fim de janeiro, primeira tontura. Fevereiro, ataques ficaram mais frequentes. Vicente me convenceu a não visitar o médico. Março, condição piorou. Vicente ficou bravo quando tirei a pulseira. Abril, hoje velho médico disse que a pulseira é prejudicial. Ela releu o que havia escrito e adicionou mais uma linha. Vicente sabia da minha taquicardia. Ele estava comigo no cardiologista. A imagem estava ficando mais clara e mais aterrorizante. O telefone vibrou silenciosamente na mesa. Vicente estava escrevendo mensagem após mensagem. Ada não as leu. Ela precisava esperar pela consulta a aprender a verdade e então ela decidiria o que fazer em seguida. Ela se levantou da mesa, apagou e saiu. O ar estava fresco, o céu começando a clarear. Raios de sol atravessavam as nuvens. Ada caminhou lentamente ao longo da orla, sentindo que a cada passo ficava mais fácil respirar. Sem a pulseira em seu pulso pela primeira vez em 3 meses, ela se sentiu livre. Às 15h30. Ada estava no Centro Médico, um edifício moderno de vidro e concreto no centro expandido de São Paulo. O saguão cheirava a antisséptico e café fresco. Atrás da recepção estava a mesma garota que a havia agendado por telefone. Ada Lemos. Ela esclareceu. Sim, sala 307, terceiro andar. A doutora Miriam está esperando. Ada subiu de elevador, encontrou o consultório certo e bateu. Sentada à mesa estava uma mulher de 40 e poucos anos, em um jaleco branco com cabelo curto e um olhar atento. Ela pegou o arquivo médico de Ada. Olá, Sr. Lemos. Entre, sente-se. O que a incomoda? Ada sentou-se na cadeira macia em frente à médica e começou a contar tudo sobre a pulseira. Os ataques às palavras do velho médico sobre como seu marido insistia em usar constantemente a joia. Doutora Miriam ouviu atentamente, fazendo perguntas esclarecedoras de vez em quando. Mostre-me a pulseira, ela pediu. Ada tirou-a do bolso e colocou-a na mesa. A médica pegou o objeto, virou-o nas mãos, segurou-o contra a luz. Os insertos magnéticos são bastante fortes, a julgar pelo peso. A senhora tem histórico de taquicardia. Sim, diagnosticada há 1 ano. Quem recomendou que a senhora usasse isso? Meu marido. Ele disse que ajudaria. Dora Miriam balançou a cabeça. Senhora Lemos, com taquicardia, tais itens podem ser perigosos. O campo magnético pode afetar o ritmo cardíaco de forma imprevisível. Para uma pessoa saudável, pode ser inofensivo. Mas com distúrbios de ritmo, é estritamente contraindicado. Faremos um eletrocardiograma agora mesmo. Verificaremos sua condição e darei um laudo. Ada assentiu, sentindo uma fria certeza crescendo por dentro. Vicente sabia. Ele não podia não saber. O eletrocardiógrafo zumbiu silenciosamente, cuspindo uma longa tira com linhas irregulares. Ada estava deitada no divã, olhando para o teto branco, tentando respirar uniformemente. Os sensores frios em seu peito pareciam pesados como âncoras, assegurando no lugar. Doutora Miriam se inclinou sobre a máquina, estudando as leituras, e seu rosto gradualmente ficou mais sério. Pode se vestir, ela disse.
Finalmente, Ada se sentou, removeu os sensores e puxou a blusa. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente, não de fraqueza, mas de tensão interna. Ela estava com medo de ouvir o diagnóstico e, simultaneamente, ansiava pela verdade. A Dr. Miriam voltou para a mesa, colocou a impressão do ECG à sua frente e a estudou silenciosamente por alguns segundos. Então ela levantou os olhos. Senhora Lemos, neste momento, seu ritmo está dentro dos limites normais. Uma leve taquicardia está presente, mas está controlada. Diga-me há quanto tempo a senhora não está usando a pulseira? Desde esta manhã, cerca de 5 horas talvez. E como a senhora se sente? Ada pensou. A tontura havia passado lá na orla. A pressão no peito tinha sumido. Ela se sentia cansada, mas era um cansaço normal, não a fraqueza exaustiva das últimas semanas. Melhor, ela admitiu. Muito melhor. A médica assentiu. Eu imaginei. Veja bem, pulseiras magnéticas são um dispositivo pseudomédico. Sua eficácia não é comprovada e, em certas condições, podem causar danos. A senhora tem taquicardia, ou seja, uma tendência a batimentos cardíacos acelerados. O campo magnético pode provocar distúrbios de ritmo adicionais, causar tontura, fraqueza, falta de ar. Tudo o que a senhora descreveu. E então a pulseira é contraindicada para mim. A voz de Ada soou baixa. Absolutamente. Além disso, recomendo que a senhora nunca mais use tais coisas. Vou lhe dar um pedido para exames adicionais, um Holter de 24 horas, um ecocardiograma. Precisamos verificar se o uso prolongado da pulseira causou algum dano sério. Ada sentiu tudo gelar por dentro. Dano sério. Por 3 meses ela havia usado algo que estava lentamente destruindo sua saúde. E Vicente sabia disso. Ele não podia não saber. Doutora, ela franziu a testa. Quem poderia ter recomendado tal pulseira? Meu marido disse que a comprou de um especialista. Dr. Miriam pensou por um momento. Um especialista entre aspas. A internet está cheia de tais itens. Eles são vendidos como dispositivos médicos. Geralmente é puro charlatanismo. Ou seu marido simplesmente não pesquisou e caiu em um golpe, ou... Ela não terminou, mas Ada entendeu. Ou ele sabia o que estava fazendo. Obrigada, ela exalou. Vou fazer todos os exames. Bom, aqui está o pedido. Podemos colocar o Holter amanhã de manhã. A senhora o usará por 24 horas. Faremos o eco depois de amanhã. E por enquanto, aqui está seu laudo. A médica entregou-lhe uma folha de papel com o carimbo da clínica. Ada pegou e leu. Paciente Lemos A, 31 anos. Diagnóstico taquicardia sinusal. O uso de itens magnéticos é estritamente contraindicado devido ao risco de exacerbar distúrbios do ritmo cardíaco. Exame adicional necessário. Ela dobrou o papel e o colocou na bolsa. Era um documento. Confirmação oficial de que a pulseira a estava prejudicando. Prova. Senhora Lemos, doutora Miriam olhou para ela atentamente. Perdoe a pergunta pessoal, mas quem exatamente insistiu no uso da pulseira? Meu marido. Ada mal pronunciou a palavra. Ele sabia do seu diagnóstico. Sim, ele estava comigo na consulta há 1 ano. A médica ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse calmamente. A senhora entende. Não tenho o direito de interferir em sua vida pessoal, mas como médica sou obrigada a avisá-la. Se alguém lhe dá conscientemente algo que prejudica sua saúde sabendo das contraindicações, isso é muito sério. Talvez a senhora deva consultar não apenas um cardiologista, mas também um psicólogo ou um advogado. Ada assentiu sem encontrar palavras. Ela se levantou, agradeceu à médica e saiu do consultório. Estava quieto no corredor. Ada sentou-se em um banco, pegou o telefone e ligou o som. A tela explodiu com notificações. 17 chamadas perdidas de Vicente. 23 mensagens. Ela abriu o chat e começou a ler. Onde você está? Por que não está atendendo Ada? Estou preocupado. Ligue imediatamente. Isso não é sério. Eu sou seu marido. Tenho o direito de saber onde você está. Se estiver no médico, pelo menos escreva. Estou ficando louco. Você está me ignorando. Depois de tudo que eu faço por você, ótimo. Fique em silêncio, mas vou me lembrar disso.
A última mensagem havia sido enviada 10 minutos atrás. Ada exalou e digitou uma resposta curta. Estava no cardiologista. Estou dirigindo para casa. Precisamos conversar. A resposta veio instantaneamente. Finalmente. Estou esperando. Ada guardou o telefone e saiu da clínica. Ela sabia que a conversa que temia estava prestes a acontecer, mas não podia mais adiá-la. Muitas perguntas e ela tinha o direito a respostas. Ela chegou em casa, subiu para o 5º andar e abriu a porta com a chave. O apartamento cheirava a cebola frita e alho. Vicente estava fazendo o jantar exatamente como prometeu. Ela tirou os sapatos, entrou na sala de estar e o viu na cozinha. Ele estava ao lado do fogão, mexendo algo em uma frigideira e se virou ao ouvir seus passos. Finalmente, ele sorriu, mas o sorriso saiu forçado. Pensei que você não voltaria de jeito nenhum. Por que eu não voltaria? Ada permaneceu parada na soleira da cozinha. Vicente deu de ombros. Você está agindo de forma tão estranha hoje. Não atende chamadas e ignora mensagens como se eu fosse um estranho para você. Vicente, precisamos ter uma conversa séria. Ele desligou o fogão e se virou para ela. Estou ouvindo. Ada tirou o laudo médico da bolsa e o entregou. Leia. Vicente pegou a folha, seus olhos percorrendo o texto e seu rosto mudou lentamente. Primeiro surpresa, depois irritação, depois algo parecido com raiva. Que bobagem é essa? Ele jogou o papel na mesa. Alguma médica decidiu que a pulseira é prejudicial. Com base em quê? Com base no fato de que eu tenho taquicardia, as itens magnéticos são contraindicados com esse diagnóstico. Ada respondeu firmemente. Você sabia disso? Eu não sabia de nada. Vicente levantou a voz. Eu te comprei um presente caro para ajudar e você está me interrogando. Você estava comigo no cardiologista há 1 ano. Você ouviu o diagnóstico. Você sabia. Vicente se virou bruscamente e bateu o punho na mesa. O que você pensa que está fazendo? Você está me acusando de querer te prejudicar. Eu sou seu marido. Eu cuido de você. Cuidado não é me forçar a usar algo que destrói minha saúde. Não destrói. Os médicos não entendem. Eu li artigos de pesquisa. Terapia magnética ajuda na taquicardia. É contraindicada. Ada sentiu a raiva fervendo dentro dela. E você sabe disso? Por que você insistiu? Por que você ficou bravo quando eu tirei a pulseira? Por que você me convenceu a não procurar médicos? Vicente deu um passo em direção a ela, o rosto contorcido. Porque você não sabe cuidar de si mesma. Porque sem mim, você não vai conseguir. Você se esgota trabalhando. Não cuida da sua saúde. Esquece de comer. Eu tento te controlar porque você é incapaz disso sozinha. Controlar. Ada sentiu a palavra cortar seus ouvidos. Você quer me controlar? Sim, Vicente gritou. E não há nada de errado nisso. Eu sou seu marido. Eu sei melhor o que você precisa. Você não sabe. Ela levantou a voz também. Você não é médico. Você só quer que eu me sinta fraca e dependente de você. Vicente ficou em silêncio. Sua respiração estava pesada, as mãos cerradas em punhos. Então ele exalou e falou mais baixo, quase afetuosamente. Ada, você está cansada e está nervosa. Vamos comer, vamos descansar e tudo ficará bem. Eu não quero brigar com você. Eu não estou cansada. Ada balançou a cabeça. Eu apenas finalmente entendi. Você não se importa comigo. Você me controla. A pulseira é apenas uma ferramenta. Você queria que eu me sentisse doente para que eu tivesse medo e dependesse de você. Isso é delírio! Vicente se virou. Você pensa demais. Os médicos enfiaram todo tipo de bobagem na sua cabeça. Ada tirou a pulseira do bolso e a colocou na mesa. Eu não vou mais usar isso. Não vou ouvir suas ordens. Minha saúde é minha responsabilidade. Vicente se virou bruscamente, pegou a pulseira e a apertou na mão. Você vai se arrepender disso. Sem mim, você está perdida. Quem vai te ajudar quando você ficar doente? Quem vai cuidar de você? Eu vou cuidar de mim mesma. Sua voz tremeu, mas ela se manteve firme. E se eu precisar de ajuda, vou recorrer a médicos de verdade, não a um marido que me entrega coisas perigosas. Vicente deu um passo em direção a ela, pairando sobre ela. Você é ingrata. Eu fiz tanto por você. Casei com você, sustento você, cuido de você e você me trata assim. Ada recuou.
Cuidado não é controle. Amor não é manipulação. Você não tem o direito de gerenciar minha saúde. Eu tenho, Vicente latiu. Eu sou sua esposa. Por enquanto, Ada disse calmamente. Um silêncio pesado pairou no ar. Vicente olhou para ela e em seus olhos ela viu algo novo. Não raiva, não irritação. Medo. Medo de perder o controle. O que você está tentando dizer? Ele disse lentamente. Quero dizer que preciso de tempo para pensar. Preciso ficar sozinha. Onde você pensa que vai? A voz de Vicente ficou áspera. Para a casa de uma amiga por alguns dias. Preciso organizar meus sentimentos. Ela se virou e caminhou para o quarto. Vicente se seguiu. Você não vai a lugar nenhum. Nós vamos resolver isso agora mesmo. Ada pegou uma mochila do armário e começou a arrumar as coisas. Algumas trocas de roupa íntima jeans, um suéter, uma nécessaire. Suas mãos tremiam, mas ela se forçou a se mover. Vicente estava na porta bloqueando a saída. Ada, pare com isso. Você não vai a lugar nenhum. Saia. Ela olhou para ele. Não, Vicente. Eu disse saia. Ele não se mexeu. Ada sentiu tudo dentro dela se apertar de medo, mas se forçou a dar um passo à frente. Vicente agarrou seu braço. Você vai ficar aqui. Vamos conversar normalmente. Me solta. Sua voz soou baixa, mas firme. Não. Ada puxou o braço bruscamente, empurrou-o no peito, correu para fora do quarto. Ela pegou a mochila e sua bolsa com documentos chaves do carro e disparou para a saída. Vicente a alcançou na porta, mas ela já a havia aberto e saltado para o patamar. Ada, volte imediatamente. Seu grito ecoou pela escada. Ela não olhou para trás. Correu pelas escadas, quase correndo para o carro. Sentou-se ao volante e ligou o motor. Vicente saiu correndo da entrada do prédio, mas ela já estava saindo do pátio. Somente quando estava na avenida, ela se permitiu exalar. Suas mãos estavam tremendo. Ela parou no meio-fio, ligou o pisca-alerta e ficou sentada por alguns minutos tentando se acalmar e recuperar o fôlego. O telefone vibrou. Uma mensagem de Vicente. Você vai se arrepender disso. Sem mim, você não é nada. Ada bloqueou o número dele, colocou o telefone na bolsa e dirigiu para a única pessoa em quem podia confiar agora, Iris Castanheira. A diretora de RH morava a 20 minutos de distância, em um bairro tranquilo com edifícios baixos. Ada ligou para ela no caminho. Iris, me desculpe incomodar à noite. Posso ir até aí? Preciso de ajuda. Claro, Ada, venha. Estou em casa. Quando Ada parou o carro na casa Iris, já estava esperando por ela na varanda. Ao ver seus olhos vermelhos e mãos trêmulas, ela abraçou a jovem e a levou para dentro de casa. Conte-me o que aconteceu. E Ada contou tudo sobre a pulseira, os ataques, o médico, o laudo médico sobre Vicente. Iris ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente. Quando Ada terminou, a diretora de RH serviu-lhe um chá e disse calmamente: Você fez a coisa certa ao sair. Isso se chama violência doméstica, Ada, psicológica. Ele te controlou, manipulou, minou sua saúde. Você precisa de ajuda legal e apoio. Amanhã, processaremos 1 semana de licença para você. Por enquanto, fique aqui. Eu tenho um quarto de hóspedes. Ada assentiu, sentindo lágrimas brotarem em seus olhos. Pela primeira vez em 3 meses, ela se sentiu segura. No sábado, Ada acordou com a luz brilhante que atravessava as cortinas leves. Por um momento, ela não percebeu onde estava, então se lembrou. O quarto de hóspedes, na casa de Iris Castanheira. Um quarto simples e aconchegante, com paredes brancas, móveis de madeira e cheiro de lavanda. Na mesinha de cabeceira estava um copo de água que ela não havia terminado na noite anterior. Ela olhou para o telefone. 8h da manhã. A tela mostrava 27 chamadas perdidas de um número desconhecido e 3 mensagens. Vicente, é claro. Ela havia bloqueado o número principal dele, então ele estava ligando de outro. Ada abriu a mensagem. Ada, isso é tolice. Volte para casa. Vamos discutir tudo calmamente. Você não pode simplesmente ir embora assim. Eu sou seu marido. Temos obrigações um com o outro. Tudo bem. Você quer jogar o jogo do silêncio, jogue. Mas lembre-se, tudo o que você tem é graças a mim. A última mensagem foi enviada às 6h da manhã.
Ada excluiu a conversa e bloqueou o novo número. Ela não precisava de suas palavras, suas manipulações, suas tentativas de recuperar o controle. Ouviu uma batida suave na porta. Ada, você está acordada, o café da manhã está pronto. Ela se levantou, vestiu um roupão que havia emprestado ontem e saiu para a cozinha. Iris estava ao lado do fogão virando panquecas. Mel, creme de leite e frutas frescas já estavam na mesa. Bom dia! Ada sentou-se à mesa. Bom dia! Iris sorriu. Como você dormiu? Melhor do que nas últimas semanas. Isso é bom. Tome o café da manhã. Enquanto você come, ligo para Silvio. Vamos processar sua licença oficialmente. Ada assentiu, servindo-se de chá. Ela se sentia estranha, simultaneamente liberta e perdida. Tudo o que parecia estável e confiável em sua vida havia desmoronado em um dia. O marido em quem ela confiava acabou sendo um manipulador. O lar onde ela viveu por 2 anos não era mais um lugar seguro. O futuro que ela planejava se dissolveu no ar. Iris voltou em 10 minutos. Tudo resolvido. Silvio vai processar a licença por 2 semanas. Ele disse, a saúde é mais importante e você deve descansar adequadamente. E eu também consegui o número da nossa advogada da família. Aqui anote. O nome dela é doutora Eliana Freitas, uma mulher muito competente. Ada salvou o número em seu telefone. Obrigada, eu não sei o que faria sem você. Não há de quê. Apenas cuide de si mesma e lembre-se, você não é culpada de nada. O que seu marido fez é abuso, violência psicológica. Você tem todo o direito de se defender. Ada assentiu silenciosamente. A palavra abuso soava incomum, quase estrangeira. Sempre lhe pareceu que violência eram espancamentos, gritos, agressão aberta, mas o que Vicente fez parecia cuidado por muito tempo. Ele não a agredia, não gritava constantemente com ela, apenas controlava, manipulava, minava sua saúde. Após o café da manhã, Ada ligou para a advogada. Eliana Freitas acabou sendo uma mulher de 50 e poucos anos com uma voz confiante e calma. Elas concordaram em se encontrar no dia seguinte. Ada passou o resto da manhã no quarto de hóspedes, organizando documentos, certidão de casamento, extrato bancário, prontuário médico. Ela fez uma lista do que precisava ser discutido com a advogada. E a cada linha, ela entendia não havia como voltar atrás. No almoço, Iris sugeriu uma caminhada. Elas saíram para um pequeno parque, próximo, caminhando pelas trilhas. O ar estava quente, cheirando a primavera e frescor. Ada respirou fundo e, de repente, lhe pareceu que ela havia esquecido como respirar livremente. Sabe, Iris começou, eu mesma estive em uma situação semelhante uma vez há muito tempo, 20 anos atrás. Meu ex-marido também era muito carinhoso, exageradamente carinhoso. Ada olhou para ela surpresa. É sério, completamente. Ele controlava cada passo meu. Ligava 10 vezes por dia, verificava com quem eu falava, o que eu comia, onde eu ia, dizia que se preocupava, que me amava, que eu não conseguiria me virar sem ele, e eu acreditava. Acreditei por 3 anos, até perceber que estava sufocando. E assim como você, eu saí, arrumei minhas coisas e fui para a casa da minha irmã. Ele também ligou, escreveu, implorou para eu voltar, prometeu mudar. Mas eu sabia que pessoas assim não mudam. Elas apenas aprendem a esconder melhor sua necessidade de controle. Eu pedi o divórcio. Ele resistiu, mas no final tudo acabou. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez, senti-me viva. Real. Ada ouviu e algo quente se espalhou dentro dela. Ela não estava sozinha. Ela não estava louca. O que estava acontecendo com ela aconteceu com outros também. E havia uma saída. Você se arrependeu? Ela perguntou baixinho. Nem por um segundo. Só me arrependi de não ter saído antes. Elas voltaram para casa ao entardecer. Ada se sentia cansada, mas calma. Ela jantou, tomou banho e foi para a cama cedo. Uma conversa séria com a advogada a esperava amanhã. Pela manhã, Ada chegou ao escritório de Eliana Freitas, um pequeno espaço no 3º andar de um centro empresarial. A advogada a cumprimentou calorosamente, sentou-a à mesa e ouviu atentamente toda a história.
Ada falava às vezes, tropeçando, às vezes parando para reunir seus pensamentos. Ela contou sobre a pulseira, os ataques, o laudo médico, o controle e a última briga. Eliana tomou notas, fez perguntas esclarecedoras e, quando Ada terminou, ela pousou a caneta e olhou em seus olhos. Ada, o que você acabou de descrever é um caso clássico de abuso doméstico psicológico. Seu marido usou métodos de controle e manipulação e minou sua saúde. Você tem um laudo médico confirmando o dano da pulseira. Este é um documento crucial. O que devo fazer em seguida? A voz de Ada tremeu. Primeiro, garanta sua segurança. Você está morando com amigos agora. Sim, bom. Não volte para casa sozinha. Se precisar pegar coisas, faça-o na presença de testemunhas ou da polícia. Segundo, vamos entrar com o pedido de divórcio. Sob as leis estaduais, você tem o direito de dissolver o casamento devido a diferenças irreconciliáveis. Terceiro, documentamos todas as tentativas de contato do lado dele, chamadas mensagens visitas. Tudo isso pode ser necessário se ele começar a ameaçar ou perseguir. Ada assentiu, anotando os pontos principais. E com que rapidez o divórcio pode ser processado se ele não concordar? O processo pode se arrastar por vários meses. O tribunal pode dar tempo para a reconciliação, geralmente de 1 a 3 meses, mas dadas as circunstâncias, abuso psicológico, documentos médicos, podemos acelerar o processo. O principal é sua postura firme. Eu decidi firmemente. Ada se endireitou. Não vou voltar para ele. Eliana sorriu. Isso é excelente. Então, vamos começar a preparar os documentos. Vou redigir a petição agora. Você assinará e protocolaremos no tribunal na próxima semana. Enquanto isso, evite qualquer contato com seu marido. Não atenda chamadas. Não o encontre sozinha. Elas passaram mais 1 hora discutindo detalhes. Divisão de bens, questões financeiras, pensão conjugal. Ada não tinha filhos com Vicente. O apartamento era dele antes do casamento, mas ela tinha direito a uma parte dos bens adquiridos em conjunto. O carro era dela, comprado antes do casamento. Isso simplificou as questões. Quando Ada deixou o escritório, sua alma estava mais leve. Ela tinha um plano de ação claro e compreensível. Ela não estava mais se debatendo no escuro, tentando descobrir o que fazer. Agora ela sabia. O telefone tocou. Número desconhecido. Ada parou perto do carro hesitando, mas atendeu de qualquer maneira. Alô, Ada, sou eu. A voz de Vicente soou cansada, quase lamentável. Por favor, não desligue. Eu preciso falar com você. Ela apertou o telefone com mais força. Não temos nada para conversar. Temos. Eu te imploro, me escute. Percebi que estava errado. Eu realmente te controlei demais, mas fiz isso por medo. Medo de te perder. Eu te amo tanto, Ada. Por favor, vamos nos encontrar, discutir tudo calmamente. Vicente, estou entrando com o divórcio. Pausa. Uma pausa longa e arrastada. Então sua voz mudou, tornando-se áspera, fria. Você está falando sério, absolutamente. Você vai se arrepender disso. Acha que é tão simples me deixar? Eu não vou te dar o divórcio. Vou lutar até o fim. Você é minha esposa e continuará sendo. A lei está do meu lado. Eu tenho o laudo médico. Eu tenho prova do seu controle. Você não pode me manter. Laudo médico. Ele riu malevolamente. Alguma médica escreveu um pedaço de papel. E você acha que isso significa alguma coisa. Eu vou encontrar 10 médicos que dirão o contrário. Faça o que quiser. Eu não tenho mais medo de você. Não tem medo. Uma ameaça soou em sua voz. Em vão. Você esqueceu quem eu sou. Posso fazer você ser demitida do trabalho. Posso arruinar sua reputação. Eu posso... Ada desligou. Suas mãos estavam tremendo. Seu coração batia forte. Mas não de fraqueza, de raiva. Ela entrou no carro, respirou fundo e dirigiu de volta para a casa de Iris. Naquela noite, elas se sentaram na cozinha tomando chá de camomila e Ada recontou a conversa com Vicente. Iris franziu a testa. Ele te ameaçou sim. Isso precisa ser documentado. Anote todas as palavras dele enquanto você se lembra. Se ele ligar de novo, ligue a gravação. Uma ameaça já é grave. Podemos ir à polícia. Ada assentiu. Ela se sentia encurralada, mas simultaneamente mais forte do que nunca.
Vicente estava tentando quebrá-la, assustá-la, devolvê-la ao controle, mas ela não cederia. No dia seguinte, Ada foi à clínica para instalar o monitor Holter. Eles anexaram um pequeno dispositivo ao seu peito que registraria a função cardíaca dela por 24 horas. A médica explicou que isso era necessário para ver o quadro completo e entender o quão gravemente sua saúde havia sido afetada pelo uso da pulseira. Usar o monitor não era muito confortável, mas Ada o tolerou. Ela levou uma vida normal, caminhou Leo, ajudou Iris em casa e durante todo esse tempo, o pequeno dispositivo registrava cada batida de seu coração. Um dia depois, ela voltou à clínica, removeu o monitor e algumas horas depois recebeu os resultados. Doutora Miriam a convidou para o consultório e colocou as impressões na mesa. Senhora Lemos, ela começou. Os resultados mostram que a senhora, de fato, teve episódios de distúrbio do ritmo, taquicardia, algumas extrasístoles. Mas, no geral, o coração está normal. O principal é que a senhora tirou a pulseira a tempo. Se tivesse continuado a usá-la por mais 1 ou 2 meses, as consequências poderiam ter sido mais sérias. Ada exalou. Então tudo ficará bem. Sim, desde que a senhora cuide da sua saúde e evite estresse. E, claro, nunca mais use tais itens. Aqui está seu laudo atualizado. A senhora pode fornecê-lo à advogada. Ada pegou o documento e agradeceu à médica. Agora ela tinha mais uma prova, confirmação oficial, de que a pulseira realmente a prejudicava. À noite, ela se encontrou com Eliana Freitas e entregou-lhe o novo laudo. A advogada o estudou e assentiu com satisfação. Excelente! Isso fortalece nossa posição. Agora temos não apenas contraindicações, mas confirmação de dano real. A petição está pronta. Assine aqui e aqui. Protocolaremos no tribunal amanhã. Ada assinou os documentos com a mão firme. Ela estava dando um passo após o qual não haveria retorno e estava pronta. Na manhã seguinte, Eliana ligou para ela. A petição foi protocolada. A data da audiência será marcada para o próximo mês. Vicente será intimado. Obrigada! Ada sentiu alívio. Agora tudo o que restava era esperar. Os dias seguintes se passaram em estranha calma. Vicente não ligou, nem escreveu mais. Ada morava na casa de Iris, ajudava-a com tarefas domésticas, lia livros, caminhava no parque. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu livre. Silvio Castanheira a visitou algumas vezes, trouxe frutas e perguntou sobre sua saúde. Ele foi delicado. Não fez perguntas desnecessárias, apenas a deixou saber que ela não estava sozinha. Ela tinha apoio. Ada apreciou isso. Ela finalmente entendeu o que significava o verdadeiro cuidado. Aquele que não sufoca, não controla, não exige aquele que simplesmente existe, como um cobertor quente em uma noite fria. A audiência no tribunal foi marcada para 10 de maio, um dia quente de outono, quando a cidade estava se afogando em verde. Ada acordou cedo, antes do alarme, e ficou deitada, olhando para o teto do quarto de hóspedes por um longo tempo. Tudo seria decidido hoje. Hoje, ela ganharia a liberdade ou não. Ela não queria pensar na outra opção. Iris bateu na porta por volta das 8h. Ada, o café da manhã está pronto. Você precisa comer antes do tribunal. Ela desceu para a cozinha. Ada bebeu uma xícara de chá forte com mel e comeu metade de uma torrada, seu estômago apertado de nervosismo. Tudo vai ficar bem. Iris colocou a mão em seu ombro. Você tem todos os documentos em ordem. A lei está do seu lado. Apenas mantenha a confiança. Ada assentiu, tentando acreditar nessas palavras. Ela chegou ao fórum meia hora antes do início. Eliana Freitas já a estava esperando na entrada, segurando uma pasta de documentos. A advogada estava impecavelmente vestida. Sua aparência inspirava calma e confiança. Pronta? Ela perguntou. Sim. Ada assentiu, embora tudo por dentro estivesse tremendo. Elas passaram pelo detector de metal, subiram para o segundo andar e se sentaram em um banco no corredor. Vicente ainda não chegou. Não se preocupe, Eliana disse calmamente. Temos todos os documentos em ordem, laudos médicos, depoimento de testemunha de Iris, gravações de ameaças. O tribunal estará do seu lado. Vicente apareceu no corredor. Ele caminhou confiantemente em um terno preto severo, uma camisa branca como a neve e uma gravata bordô. Com ele estava um advogado,
um homem de meia-idade, com um rosto frio e distante, e uma carapasta de couro na mão. Vicente lançou um breve olhar para Ada, e ela viu uma mistura de raiva e desprezo em seus olhos. Ele passou sem sequer cumprimentar e sentou-se no lado oposto do corredor. Ada se virou, seu coração batia firmemente, sem pulos, sem a pulseira, sem medo, sem pressão no peito. Ela respirava livremente. A porta do tribunal se abriu. O escrivão os convidou a entrar. A sala era pequena, com tetos altos e painéis de madeira nas paredes. Eles se sentaram em lados diferentes. Ada com a advogada à esquerda, Vicente com seu advogado à direita. A juíza tomou seu assento e abriu a sessão. Audiência do caso de dissolução de casamento entre Vicente Lemos e Ada Lemos. Ela anunciou em voz clara. Requerente Ada Lemos, por favor, declare a essência da reivindicação. Eliana se levantou. Excelência, minha cliente solicita dissolver o casamento devido à impossibilidade de coabitação futura. O casamento foi concluído há 2 anos. Não há filhos em comum. Como fundamentos para o divórcio, apresentamos as seguintes evidências: laudo médico sobre danos à saúde causados pelas ações do requerido, depoimentos de testemunhas, gravações de ameaças do requerido. Ela entregou a pasta de documentos à juíza. A juíza começou a estudá-los, virando páginas, ocasionalmente fazendo anotações. Vicente estava sentado tenso. Seu advogado sussurrava algo em seu ouvido, apontando para o papel dele. Requerido, o senhor se opõe à dissolução do casamento? A juíza perguntou, olhando para Vicente. Vicente se levantou, endireitando os ombros. Eu me oponho, excelência. Acredito que minha esposa está agindo sob a influência de emoções e incompreensão. Eu sempre cuidei dela, sustentei a família, apoiei-a em tudo. Todas as minhas ações foram ditadas exclusivamente por amor e preocupação com seu bem-estar. A pulseira mencionada na ação foi um presente destinado a melhorar sua saúde. Eu não sabia de nenhuma contraindicação. O senhor tem provas de que não sabia das contraindicações. A juíza esclareceu. O advogado de Vicente se levantou, colocando as mãos na mesa. Excelência, meu cliente não é um profissional médico e não podia saber sobre as sutilezas da interação de itens magnéticos com patologias cardíacas. Ele comprou a pulseira, guiado pelas recomendações do vendedor, que lhe garantiu a segurança do item. Meu cliente agiu com as melhores intenções, desejando ajudar sua esposa. Eliana objetou imediatamente. Excelência, nos materiais do caso, há um extrato do prontuário médico da requerente onde o diagnóstico de taquicardia sinusal, feito em abril do ano passado, está documentado. O requerido estava presente na consulta com o cardiologista, o que é confirmado pelo registro no livro de recepção do Centro Cardiológico Vita. Ele sabia do diagnóstico. Além disso, após o aparecimento de sintomas de deterioração da saúde na requerente, ele ativamente a impediu de procurar médicos, insistiu em usar constantemente a pulseira e exerceu pressão psicológica. E depois que a requerente saiu de casa, ele a ameaçou por telefone, o que está documentado na gravação de áudio. A juíza virou a página estudando cuidadosamente os documentos médicos. De fato, aqui está uma conclusão da cardiologista doutora Miriam, indicando que itens magnéticos são estritamente contraindicados para a requerente com este diagnóstico, e resultados de monitoramento Holter, mostrando episódios de distúrbio do ritmo cardíaco durante o período de uso da pulseira. Senhor Lemos, o senhor pode comentar sobre esses dados. Vicente se levantou. Eu não sou médico, excelência. Eu só queria ajudar minha esposa. Se a pulseira se revelou prejudicial, foi um erro não intencional, não uma intenção de causar dano. E as ameaças dirigidas à requerente depois que ela saiu de casa? A juíza olhou para ele com severidade. Como o senhor comenta sobre elas? Eu estava em um estado emocional, excelência. Não queria perder minha família. Talvez eu tenha me expressado duramente, mas eu não pretendia ameaçar seriamente. Eram apenas palavras ditas no calor do momento. A juíza ligou a gravação de áudio. A voz de Vicente, gravada por Ada, ecoou pelo salão. Você vai se arrepender disso. Acha que é tão simples me deixar? Eu não vou te dar o divórcio. Eu vou lutar até o fim. Você é minha esposa e continuará sendo. Posso fazer você ser demitida do trabalho.
Posso arruinar sua reputação. Eu posso... A gravação cortou. O silêncio pairou no salão. A juíza continuou. Sr. Lemos, essa é sua voz. Vicente empalideceu, suor aparecendo em sua testa. Sim, excelência, mas eu não quis dizer... Eram apenas emoções. Eu não estava planejando agir de acordo com essas palavras. Basta. A juíza o interrompeu em um tom frio. Eu vejo motivos suficientes para a dissolução do casamento. Considerando as circunstâncias do caso, pressão psicológica sistemática sobre a requerente, causando danos à sua saúde ao insistir no uso de um item contraindicado, ameaças dirigidas a ela. Considero a preservação desta família impossível. Não estou atribuindo um período para reconciliação devido à óbvia impossibilidade de restaurar as relações familiares. O casamento entre Vicente Lemos e Ada Lemos é considerado dissolvido. A decisão entra em vigor 1 mês a partir do dia de sua emissão. Ada sentiu algo estalar dentro dela, não de dor, mas de alívio. Um alívio enorme e avassalador que rolou como uma onda sobre todo o seu corpo. Ela estava livre, oficial e legalmente livre. Vicente pulou de seu assento. Seu rosto estava distorcido de raiva. Isso é injusto, excelência. Eu vou apelar. A senhora não pode simplesmente destruir minha família assim. O senhor pode entrar com um recurso de acordo com o procedimento estabelecido por lei. A juíza respondeu calmamente. Mas a decisão neste caso é tomada com base nas evidências apresentadas e nas leis estaduais. A audiência está suspensa. Ela bateu o martelo na mesa e o som ecoou pelo salão como uma sentença final. Ada saiu do fórum sentindo suas pernas a carregarem sozinhas. O sol brilhava intensamente, cegando. O ar estava quente e fresco, cheirando a primavera e folhas jovens. Eliana caminhou ao lado dela, sorrindo. Parabéns, Ada. Você está livre. Em 1 mês, a decisão entrará em vigor e você receberá o decreto de divórcio. Obrigada. Ada a abraçou, sentindo lágrimas escorrerem por suas bochechas. Obrigada por tudo. Eu não teria conseguido sem você. Você teria... A advogada sorriu. Você é uma mulher forte. Às vezes só precisamos de apoio para perceber isso. 1 mês depois, quando a decisão judicial entrou em vigor, Ada recebeu a certidão de divórcio. Ela estava ao lado da janela no apartamento que havia alugado há 1 semana, um pequeno estúdio em uma área tranquila com um parque próximo. O apartamento era modesto, mas só ela morava nele. Ninguém controlava quando ela ia e vinha. Ninguém verificava o que ela comia ou com quem falava. Ninguém a forçava a usar algo que prejudicasse sua saúde. Ada segurou o documento nas mãos. Prova oficial de que ela era uma mulher livre e independente, e ela sorriu. A vida estava começando de novo. Ela voltou ao trabalho em meados de junho. Silvio Castanheira a cumprimentou calorosamente, apertando firmemente sua mão. Que bom vê-la de volta às fileiras, Ada. Espero que esteja se sentindo bem. Sim, obrigada. Estou pronta para trabalhar. Iris a abraçou maternalmente. Se precisar de alguma coisa, procure. Você sabe onde me encontrar. Colegas a parabenizaram por seu retorno sem fazer perguntas desnecessárias. Todos entenderam que ela havia passado por algo pesado e respeitaram sua escolha de não divulgar detalhes. Ada se ocupou novamente de seus deveres, planejando reuniões, coordenando departamentos, realizando conferências. O trabalho a absorveu completamente. Mas agora não era uma fuga de problemas, mas um retorno ao seu verdadeiro eu. Ela sentia força, confiança e alegria pelo que estava fazendo, voltando dia após dia. No final de junho, algo inesperado aconteceu. Silvio a chamou em seu escritório e ofereceu uma promoção, cargo de vice-presidente de administração. Ada ficou atordoada. Eu valorizo o seu trabalho, ele disse. Você é uma profissional em quem se pode confiar. E depois de tudo o que você passou, você se tornou ainda mais forte. Pense na minha proposta. Ada pensou por 2 dias e concordou. Era uma nova virada em sua carreira. Novas oportunidades, uma nova vida. Um dia, no início de julho, ela estava sentada naquele mesmo banco, perto do centro empresarial, onde encontrou Arthur Paiva pela primeira vez. Era a hora do almoço. Ada estava tomando café em um copo de papel e lendo um livro, desfrutando do calor do dia de inverno paulistano. E, de repente,
Ela viu uma figura familiar. Um homem estava andando pela trilha, apoiado em uma bengala. Arthur! Ela chamou, levantando-se do banco. Ele se virou, olhou para o rosto dela e sorriu amplamente. Ah, a moça da pulseira. Como você está? Excelente! Ada caminhou até ele. Graças ao senhor. O senhor salvou minha vida naquela época e eu quero que o senhor saiba disso. Ele se aproximou, sentou-se no banco, colocando a bengala ao lado dele. Eu apenas declarei o óbvio, mas você tomou a decisão sozinha. Esse é seu mérito, não meu. Ainda assim, obrigada. Ada sentou-se ao lado dele. Eu me divorciei, comecei uma nova vida, sem a pulseira, sem controle, sem medo. Fui promovida no trabalho, aluguei meu próprio apartamento. Estou feliz. Arthur assentiu, seu rosto enrugado irradiava bondade. Você respira de forma diferente agora. Eu vejo. Quando nos encontramos pela primeira vez, você mal conseguia respirar e agora livre e fácil. Ada sorriu. Sim, ela realmente respirava de forma diferente. Livremente, profundamente, sem olhar para trás, sem medo de que alguém estivesse controlando cada respiração sua. O homem se levantou apoiando-se em sua bengala. Cuide-se, moça, e lembre-se sua saúde e sua vida. Sua escolha. Ninguém tem o direito de tirar isso de você. Ninguém, jamais. Ele se afastou lentamente pelo caminho, e Ada o observou ir sentindo calor em seu peito. Havia acabado. O passado ficou para trás. Ada se levantou do banco, se virou e caminhou de volta para o escritório, sentindo uma leveza incrível em seu corpo e clareza em seus pensamentos. À frente havia trabalho, novos projetos, planos para o futuro. À frente havia encontros com amigos, viagens, sonhos que ela, agora, poderia realizar sozinha. À frente havia uma vida sem a pulseira, a própria vida que ela escolheu construída com suas próprias mãos, que pertencia apenas a ela. Se você gostou da minha história e quer ouvir mais, aproveite para se inscrever no meu canal. Se quiser me apoiar, você pode fazer isso através do Super Thanks. Significaria muito. Nos comentários, me diga de qual cidade você está assistindo e que horas são para que eu possa ver até onde minha história chega. Adicionei mais 2 histórias de vida na tela só para você. Clique em uma agora e vamos continuar passando tempo juntos. Muito amor. Até breve.